Imagine estar voltando para casa depois de um final de semana comum. Uma estrada quase deserta, campos intermináveis e quilômetros de silêncio. Agora, imagine perceber que alguém está seguindo você. Não por acaso, mas porque ele escolheu você. No começo, parece apenas um motorista agressivo. Depois, algo muito pior. Da 23 primaveras, durante 23 dias, ele sai para comer. Comer? Uma criatura que surge a cada 23 primaveras, sem piedade, sem remorso, caçando pessoas como se fosse uma parte de um ritual. E quando você entende o que realmente está acontecendo, talvez já seja tarde demais. Acha que ele tá morto? Eles nunca morrem. Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo, Diego Hermanos, de volta aqui no canal Cinema Velho. O canal feito para quem ama cinema de verdade. E hoje a sessão é dedicada a um filme bem ilustre dos comecinho dos anos 2000. Um filme que conseguiu transformar uma ideia bem simples, uma simples viagem de carro, em um verdadeiro pesadelo. Misturando suspense, terror e elementos sobrenaturais, Olhos Famintos apresentou ao público um dos monstros mais memoráveis do terror moderno. No vídeo de hoje a gente vai analisar como esse filme constrói a tensão, quem é essa criatura misteriosa chamada Creeper e por que mais de 2 décadas depois esse filme continua sendo lembrado. Ficou curioso? Então pega a pipoca, apaga a luz e vem comigo, porque a sessão já vai começar. Lançado no ano de 2001, o filme tem a direção de Vitor Salva, que depois ele ficou conhecido por algumas polêmicas que eu vou explicar mais pro final do vídeo. Esse filme rapidamente conquistou o seu público por apresentar um terror diferente dos slasher que eram lançados na época. No elenco temos Dinah Fisher como Trish, uma jovem determinada que vai fazer de tudo para proteger o seu irmão. Justin Long é Derry, um garoto curioso, impulsivo e o responsável por desencadear os eventos da história. E é claro, o que seria desse filme sem nosso querido Creeper, vivido aqui por Jonathan Breck? Essa é a criatura que acorda a cada 23 primaveras para se alimentar. Com aproximadamente 90 minutos de duração, o filme mantém uma constante crescente, alternando entre momentos de suspense silencioso com explosões de tensão. O resultado foi um enorme sucesso comercial e o nascimento de uma franquia de terror. Na história acompanhamos Trish e Derry, que estão voltando para casa depois de passarem alguns dias na faculdade. A estrada é longa, quase vazia. Tudo parece tranquilo, até que um caminhão antigo começa a persegui-los de maneira extremamente agressiva. Depois de conseguirem escapar, os irmãos acreditam que tudo acabou. Droga! Qual é o problema desse maluco? Na minha opinião, imbecil! Mas poucos quilômetros depois, eles avistam o mesmo motorista, parado diante de uma velha igreja. Ele parece estar despejando grandes embrulhos dentro de um enorme cano que leva ao subsolo. A cena dura poucos segundos, mas desperta a curiosidade de Derry. Sabemos muito bem o que vimos ele jogar por aquele cano, não é? Contra todos os avisos de sua irmã, ele mesmo assim decide investigar. Ao entrar naquele lugar, ele faz uma descoberta aterrorizante. Centenas de corpos mutilados, preservados como se fosse uma coleção macabra. A partir desse momento, eles deixam de ser testemunhas e agora tornam-se as presas. A criatura começa a persegui-los sem descanso. Ela parece impossível de deter. É forte, inteligente e possui sentidos extremamente apurados. Enquanto tentam escapar, os irmãos descobrem uma antiga lenda. A cada 23 anos, durante 23 dias, o Creeper desperta e se alimenta de partes específicas do corpo humano. Olhos, coração, pulmão, tudo aquilo que ele necessita para continuar vivendo. Quanto mais a verdade aparece, menores ficam as chances de sobrevivência. A polícia tenta ajudar, mas as armas comuns parecem não fazer efeito. Mesmo baleado, a criatura continua avançando. Nada parece ser capaz de detê-la. E aí,
vem a grande revelação. Durante todo o filme achamos que o Creeper tá atrás de Trish, mas na verdade desde o início ele escolheu Derry. Ela enfrenta a criatura e oferece a própria vida em troca da do irmão. Para de bancar a heroína! Eu tenho tudo igual por dentro! Me leve! Está ouvindo? Me leve e deixa ele em paz agora! Mas a criatura não negocia. Ela leva Derry enquanto Trish assiste sem poder fazer absolutamente nada. O filme termina de forma sombria, sem vitória, sem justiça, apenas com a certeza que quando o ciclo voltar, o terror vai recomeçar. Woe is me, got to put my cheetahs on. Apesar de ser um filme sobre terror sobrenatural, Olhos Famintos também fala sobre curiosidade, destino e como uma decisão pode mudar sua vida para sempre. E o roteiro aqui ele brinca com essa sensação de inevitabilidade. Quanto mais os personagens lutam, mais parece eles estarem perto do fim. E aqui, o grande trunfo desse filme é que boa parte do filme você não sabe exatamente quem está perseguindo os nossos protagonistas. Essa revelação é feita aos poucos, de forma gradual. Aquele não é meu espantalho. Quando foi lançado, o filme dividiu a opinião dos críticos. Teve quem gostou e teve quem não gostou. Mas uma coisa é certa, ele conquistou o seu público. E futuramente, deu origem até a uma franquia de outros filmes, marcando assim o Creeper como um dos vilões dos anos 2000. E o filme até hoje ele é lembrado por sua atmosfera inquietante e pelo seu final marcante. Vitor Salva aqui ele aposta em uma direção que explora o desconhecido, a estrada vazia, os longos silêncios, a sensação constante de isolamento. Tudo contribui para aumentar a tensão. O medo aqui não nasce apenas da violência explícita, mas sim da geração de expectativa que o filme cria. Mas é impossível falar sobre Olhos Famintos sem tocar em um dos capítulos mais sombrios e polêmicos por trás das câmeras, a história de Vitor Salva. Anos antes de assinar a franquia de terror, Salva foi condenado por abusar sexualmente de um ator menor de idade durante as gravações do seu primeiro longa, O Palhaço Assassino. Um caso grave que até hoje levanta debates sobre até que ponto a indústria do cinema está disposta a perdoar e dar segundas chances a quem cometeu crimes tão sérios. E é aí que entra o nome que ninguém esperava ver ligado a essa história: Francis Ford Coppola. Pois é, o lendário diretor de O Poderoso Chefão. Coppola já havia produzido O Palhaço Assassino, e mesmo depois da condenação de Salva, decidiu continuar apostando nele. Por meio de sua produtora, a American Zoetrope, Coppola assumiu o posto de produtor executivo de Olhos Famintos, ajudando a visibilizar o projeto e respaldando as decisões criativas do diretor, incluindo a escalação de Gina Phillips e Justin Long para os papéis principais. Essa relação entre Salva e Coppola é, até hoje, um dos pontos mais controversos e desconfortáveis nos bastidores da franquia. Um lembrete de como Hollywood muitas vezes escolhe olhar para o outro lado. E aí, você já assistiu Olhos Famintos? Consegue esquecer a primeira vez que você viu o Creeper surgindo na estrada? Porque esse não é só um filme de terror. É um filme que mistura horror, mistério e suspense na medida certa que continua funcionando até hoje. Agora eu quero saber de você. Qual das cenas desse filme mais te assustou? E você, teria entrado naquele túnel? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta do cinema raiz, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde as próximas análises que sair aqui no canal Cinema Velho. E manda esse vídeo para aquele amigo que adora um filme de terror dos anos 2000. Esse aqui é um clássico. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, porque aqui, no Cinema Velho, a sessão nunca termina. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou dessa análise, tá aparecendo aí na tela os últimos vídeos lançados aqui no canal. Confere eles lá.